Se a história se apresenta primeiro como tragédia e depois como farsa, como bem demonstrou Karl Marx na obra O 18 Brumário sobre a ascensão de Luís Napoleão ao poder na França, no caso brasileiro, ela se reapresentou como tragicomédia na tentativa de golpe tabajara do Bolsonaro de 8 de janeiro, que reúne enormes similaridades com o 18 Brumário, que garantiu que o Luís Napoleão se tornasse imperador lá da França e ficasse governando, pasme, por 20 anos. E o mais curioso é que, se você lê essa descrição cirúrgica de todo o processo e que faz com que aqueles que se tivessem debruçado antecipassem os movimentos, por exemplo, do bolsonarismo e da extrema-direita em vários lugares do mundo, descobririam que o Bolsonaro e o Luiz Bonaparte são praticamente almas reencarnadas. É o mesmo processo, homens pusilânimes, fracos de caráter, gente que fala uma coisa em pé, não sustenta sentado, muda de acordo com a ocasião, mas que tem uma vaidade, um apego pelo poder enorme, que quer aparecer a qualquer custo, mesmo que isso seja sacrificando o povo, entregando o poder para a burguesia mais rasteira possível, fazendo conchavos com o que há de mais pervertido dentro da sociedade, exatamente como o Bolsonaro fez. Se você ler como aconteceu todo esse processo contra-revolucionário da França, aquela França que tinha acabado de fazer a Revolução Francesa, mas que depois, ao longo das décadas, o povo percebeu que estava sempre sendo usado de massa de manobra para a nova classe dominante, que derrubou os nobres, deitar e rolar, e sempre deixar o povo para depois. Você vai ver o quanto de similaridade tem com esse processo e esse descrédito, essa descrença que o povo foi, esse desencanto que o povo em geral foi tendo com os processos democráticos, muito semelhante com o que foi acontecendo com o Brasil depois daquele encantamento dos primeiros anos do governo Lula e do primeiro mandato da Dilma, onde a partir de 2013, por conta da infosfera e outras coisas, foram insurgindo esses grandes movimentos de massa nas ruas, onde as pessoas estavam revoltadas, porque elas não sabiam dizer exatamente por quê, mas elas sabiam que aquele modelo de mundo que estava sendo apresentado para elas era insuficiente, e o governo de plantão de esquerda foi incapaz, tão acostumado que estava em atender os interesses da burguesia e entender que era o povo que clamava por maior participação. E foi por não entender isso daí que ele foi perdendo a confiança desse povo, para que verdadeiros reacionários, escroques e oportunistas do padrão de Bolsonaro e companhia fossem ocupando esses espaços com bravatas, com palavras de ordem e outras coisas. Aliás, chega a ser curioso que mesmo há quase 200 anos atrás, 170 anos atrás, a palavra de toque para afastar toda e qualquer discussão e encerrar debates era acusar as pessoas que buscavam um diálogo para resolver as coisas de comunista, de socialista. Exatamente a mesma situação que se repete e continua se repetindo agora. O cara não tem argumento, ele te chama de comunista, te chama de socialista e fica por isso mesmo, como se fosse ser socialista fosse tradução de alguma seita satânica ou coisa pior que o valha. Pois bem, mas não era só isso. O Bolsonaro, todo esse desenho que foi feito em cima do Bolsonaro, de se aliar à escória da sociedade, de financiar com dinheiro público regalias e regabofes para os militares, para as organizações paramilitares, como as polícias, ou seja, ganhar todo esse pessoal, distribuir armas para essas pessoas. Todos esses processos foram feitos lá pelo Luís Napoleão, para se manter no poder. Primeiro, para se eleger, o Luís Napoleão foi eleito pelo voto e depois deu um golpe de Estado, mas exatamente como o Bolsonaro tentou fazer. E só não deu certo, provavelmente por algumas situações. A primeira delas é que o Luís Napoleão tinha o seu contraponto, que era o tio, e ele se vendia como herdeiro, o Napoleão Bonaparte, já morto, falecido, era uma ideia. Já o Napoleão do nosso tempo aqui no Brasil, o Lula, estava mais vivo do que nunca. Então, entre se vender como herdeiro dessa tradição popular, como o Bolsonaro fez, e o verdadeiro sebastianista brasileiro, que era o Lula, era muito mais fácil. O povo, ele rachou essa divisão, e é por isso que o Lula veio tão forte, e mesmo com o Bolsonaro fazendo exatamente como fez o
o Luiz Napoleão pegando dinheiro público aos montes para comprar a sociedade boêmia da época e os militares na sociedade 10 de dezembro, que é mais ou menos toda essa corja de bolsonaristas, pastores evangélicos escroques, neopentecostais, essa gente que anda na periferia do mundo, de raciocínio lento, mas muita esperteza e que faz qualquer coisa por dinheiro. Pois bem, ele comprou essa base popular para se manter no poder e se cacifar, inclusive armando essas pessoas. Na França daquela época, todo mundo andava armado, mais ou menos esse discurso que o Bolsonaro fez de querer botar arma na mão de todo mundo. Portanto, quando isso parte de um Bolsonaro, que é um total iletrado, uma pessoa que desconhece totalmente a história, a gente vê que esses passos foram orquestrados por alguém que estudou a história, porque é inacreditável que os passos sejam repetidos com tanta similaridade, de maneira meramente casual. Bem provavelmente os grandes arquitetos dessa estratégia golpista para manter esses pequenos escroques, tipo Bolsonaro no poder, estão lá entre os Steve Bannons e outros, que ao contrário da esquerda, que fala tanto dos processos históricos, estudou e descobriu o método. Foram lá ler o Marx. O Marx que eles satanizam para você e falam, não leiam, esse cara é o demônio, não passe nem perto. Sabe por quê? Porque esse cara sabia olhar para a situação e descobrir as origens, descobrir o começo, meio e fim, e a partir do momento que você analisa e descobre os passos que foram dados, para onde vão e aonde vão terminar, você consegue mudar a história. Coisa que a esquerda não fez no passado, nos últimos 10 anos, desde 2013, e por isso foi a piada do poder e que parece continuar insistindo em negar, já que volta a repetir o mesmo modelo que deu certo por um tempo durante a ascensão dos primeiros 2 governos Lula, que é a ascensão, a conquista das pessoas através da economia, mas que não faz os esforços para formar as pessoas. Permite que esses influenciadores vigaristas optem pelo caminho mais fácil, de induzir as pessoas sem formá-las, de transformá-las em pequenos títeres, escravos, e aí que acontecem no primeiro momento de crise de retornar um sujeito da espécie do Bolsonaro. Porque a esquerda, se a direita pode se dar ao luxo de ser burra, porque ela é dona da propriedade, a esquerda não pode, porque a propriedade das pessoas, ela representa o povo, pelo menos tem em tese que representar o povo, e esse povo tem como propriedade só a sua força de trabalho. Portanto, é preciso, se a esquerda quer ser real, valente, não pode parar nesse discurso de simplesmente satanizar, porque teve um Bolsonaro agora que já está no fim, deve terminar preso muito provavelmente, junto com os escroques que tentaram dar o golpe com ele, o seu 18 Brumário cansado, porque ao contrário dele, o Luiz Bonaparte teve sucesso e o Bolsonaro não. E a segunda ponta, que também fez com que o Bolsonaro não tivesse sucesso e o povo, pelo menos em sua maioria, não o abraçasse, é que seus 4 anos de governo à base de confusão, de desestruturar a República, exatamente como fazia o Luiz Bonaparte, ele teve no caminho 2 situações cruciais. Uma gestão criminosa, assassina e sanguinária da Covid, onde ele agiu como vetor de facilitação do vírus, para o vírus matar 700 mil pessoas no Brasil, e ele e seus comparsas, serem condenados severamente com os rigores da lei. Por isso, muito mais do que por tentativas de golpe de Estado e pelo fracasso retumbante na economia, onde prometeu tanto e mesmo os vigaristas lá da classe dominante viram que não tinham mais interesse. Aliás, para finalizar, os figuras como o Bolsonaro e até da esquerda surgem porque a burguesia percebeu que governar dá um trabalho danado. É melhor delegar, seja para um Bolsonaro, seja para um Temer, seja para um presidente igual o Lula, que faça suas concessões, mas eles não precisem pôr a mão na massa, porque quando eles põem na massa, algo fica evidente: a burguesia é incompetente. E você, qual a sua opinião a respeito do 18 Brumário cansado do Bolsonaro, esse 8 de janeiro? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e estude a história, que essa gente não quer que você conheça história e cultura, porque se você souber, você muda a realidade das coisas na sua vida.